pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Espírito TT, espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui ao volante do ML270 CDI e vamos ver o que vale esta máquina. Será um SUV, será um TT, já ficamos a saber a seguir. E vamos embora. Maravilha! O som dos 5 cilindros é qualquer coisa. Não há que enganar, 2700, 163 cavalos. Eu diria que para 163 cavalos mexe-se muito bem. Caixa sequencial de 5. Direção super lenta, diria que é das piores coisas que este carro tem. Parece que vamos a conduzir assim um bocado a 2 km da parte da frente. O resto está porreiro. Siga o resto do vídeo. Até já! Este carro aqui, efetivamente, tem todo o aspecto de SUV, mas é na prática um Jeep como todos aqueles que nós conhecemos. Isto porque tem um chassi de longarinas e travessa de aço soldadas, tem caixas redutoras e, por incrível que pareça, o chassi originário é do Mercedes Classe G, onde foram adaptadas as suspensões independentes. A partir daí, este modelo, apesar de ter sido desenvolvido inicialmente apenas para o mercado interno americano, onde foi também construído e onde é construído ainda atualmente, acabou por ter um grande sucesso na Europa. As primeiras unidades que vieram remontam para aí ao ano mais ou menos 97, vinham equipadas com motor ML, com motor 230 de 150 cavalos, depois entretanto houve uma versão de 320 com motor V6, que era a mais usual, e entretanto foi lançado o 270 CDI. Ora bem, este 270 CDI, por volta do ano 99-2000, acaba por ser à sua época um dos motores mais potentes do mundo diesel, ou seja, era digamos assim, a coqueluche, era o epítome, digamos, dos motores diesel. Equipa Common Rail, é um motor de 5 cilindros em linha, não é uma configuração muito normal, mas efetivamente é um motor bastante robusto, que também tem alguns dos seus quês aí a nível de manutenção e convém ter algum cuidado, mas depois falaremos disso mais para a frente. Associado a este motor vinha ou uma caixa manual de 6 velocidades, que é um bocado sofrível para o modelo em si. Este equipa uma caixa automática de 5 velocidades, a Speed Shift, em que já permite trocas sequenciais. Esta de facto é uma mais-valia deste modelo. O binómio motor-caixa são de facto dois conjuntos excelentes, são dois conjuntos que vocês podem encontrar em muitos modelos da Mercedes, desde o Classe C, desde o Classe E, inclusive é dos conjuntos que mais foi utilizado a nível do Mercedes G também, como referência, digamos assim, como o puro e duro da Mercedes, e de facto é um motor soberbo quando as coisas estão a funcionar bem e quando a manutenção é efetivamente levada a cabo. Explicar um bocadinho desta versão em si e o que é que temos aqui, era esta a nossa ideia. A nível estético, as versões 2003, 2002, 2003 contam também com os novos espelhos retrovisores. Já incluem os piscas de mudança de direção em LED. Estes espelhos retrovisores, por incrível que pareçam, ainda se foram utilizados na versão seguinte. Esta é a versão W163. W163 porque a grande parte dos componentes e do chassi deriva do W463. W463 é o nome de código do Mercedes G, daí que se tenha mantido a nomenclatura 63. No modelo seguinte, como eu estava a dizer, o W165, ainda foram utilizados estes piscas integrados nos espelhos retrovisores, que de facto dão aqui um aspecto bastante interessante à viatura. Os para-choques também da versão 2000 para a versão 2002 também foram alterados, são mais encorpados,
Na base da mala temos este acrescento que lhe dá um ar mais robusto. Esta cor, digamos que é aquele cinza prata que era muito comum também em todos os Mercedes nesta altura, dos anos 2000, 2003, 2005, por aí fora, e é de facto uma cor que fica bastante bem nesta viatura. Esta versão em si trazia estas jantes, além disto equipava os travões Brembo. Estes travões que estão aqui são discos e maxilas da Brembo, 344 mm. É de facto um ponto essencial naquilo que vocês procuram. Estes travões não eram específicos da versão Inspiration, havia outras versões que também tinham estes travões. Se forem escolher este modelo no mercado, efetivamente é um dos itens que têm que ter atenção, que é os travões. Ou seja, as primeiras versões sofriam um bocadinho com o tipo de travões e de facto quando foi feito o restyling e os updates todos em 2002, de facto ficou uns travões dianteiros muito mais potentes. São efetivamente os mesmos travões que se utilizam no ML500. Ora bem, esta versão também tinha como equipamento de série estes gigantescos 275/55 R17. Ora, gigantescos porque efetivamente a largura de perfil deste pneu é qualquer coisa. Hoje em dia, para chegar a esta largura de pneu, é preciso ir para versões mesmo muito apimentadas dos SUVs. O interessante deste pneu é que ainda conserva, apesar de tudo, uma boa altura de flanco para nos permitir fazer alguns trilhos fora de estrada. O pilar C é um dos, digamos assim, um dos identificativos deste modelo. É de facto uma zona que foi bastante trabalhada no sentido de perder um bocadinho o aspecto monovolume da viatura. Todas as versões também contam com barras de chadilho. Neste caso temos a antena específica para os modelos que traziam GPS, neste caso o Command versão 2.0, os faróis amêndoa, formato de amêndoa, com Xenon, lava-faróis, esta grelha cromada e aquela grelha, esta grelha mais pequena, também pintada à cor da carroceria, efetivamente é uma das marcas também da versão Inspiration. Para abrir o capô, depois de se abrir lá dentro, tem que se dar aqui um jeitinho e puxar isto para fora. E temos aqui o nosso 270 CDI. Pormenor particular também comum a muitos Mercedes, e neste também não falha, que é o facto de se conseguir colocar os amortecedores de abertura do capô mais abaixo, no caso de ser necessária manutenção, e também ter melhor acesso depois para a própria manutenção do próprio veículo, com o capô todo para cima. Ora bem, em relação aqui ao Mercedes ML, típica chave da altura, ok, nada de botões, nada desse tipo de coisas. Ligamos, como já vimos há bocadinho, temos aqui na parte do quadrante, temos a temperatura exterior, temos a quilometragem, depois a indicação vou desligar aqui aqui temos também estes tracinhos. Se nós fizermos 2 vezes conseguimos ver o nível do óleo, ele diz-nos aqui Oil, é interessante se ver também. Indicação do limitador, por aí fora. Vamos ligar aqui a climatização, ok, e desligamos. Basicamente o que é que temos aqui? Temos uma versão do Command 2.0. Esta versão utiliza um CD com formato PX, este aqui é 2011-2012, quer dizer que já foi atualizado relativamente ao inicial que vinha com a viatura. É uma unidade que fica muito bem integrada aqui. Obviamente hoje em dia a malta gosta dos smartphones, gosta desse aspecto Android, por aí fora. Para ouvir um bocadinho de música, para ouvir rádio, chega perfeitamente. E obviamente tendo a integração do telefone pelo Bluetooth,
chega para tudo. Interessante também de ver deste comando 2.0 que vem equipado também com uma caixa de 6 CDs, caixa antiga, em que se coloca uma cassete, digamos assim, ou um bloco com 6 CDs lá dentro e conseguimos, digamos assim, ouvir os nossos CDs mais interessantes. O que temos aqui? O botão do low range. O low range só ativa quando a posição da caixa está em neutro, ok? Depois temos farol de nevoeiro da frente, farol de nevoeiro de trás. Temos aqui o comando que regula a velocidade da ventoinha, ok? Podem ver aqui, digamos, apesar de ter 5 velocidades, tem as intermédias, ou seja, tem 10 velocidades de ventoinha. O mesmo acontece aqui na parte da temperatura. Vou desligar isto novamente. 16, 17, 18, 19, por aí fora, até 28 graus. Depois aqui temos o comando do ar-condicionado para vir para a parte da cara, daí estes símbolos que estão aqui, para o vidro, aqui dividido, e aqui para a parte dos pés. Desembaciadora, aqui temos on e off do sistema de ar-condicionado para os lugares traseiros, que também tem os comandos. E depois temos aqui o comando auto para ligar, digamos assim, toda a climatização e em modo automático. Podemos desligar o ar-condicionado, AC off rest, e aqui desembaciamento e recirculação. Voltando aqui ao comando, é uma unidade completamente original, fica muito bem integrada aqui neste ambiente, digamos assim, Mercedes, finais dos anos 90. Conseguimos ter efetivamente vários tipos de opções, a rádio, por aí fora, M80, agora aqui a tocar. O som, apesar de não ter o subwoofer, existia versões com subwoofer, é de facto interessante, digamos assim. Todos os baixos e tudo estão bastante interessantes, estão porreiros. Se acendermos as luzes, ele muda de cor, ou seja, quando as luzes estão em automático, ele automaticamente passa para um modo, digamos assim, de noturno. Podemos também fazer essa escolha através do ecrã, até pode estar desligado, por exemplo. Volta a ligar e fica assim com um aspecto mais interessante. As memórias das rádios, de facto é um sistema muito engraçado, muito giro, em que antigamente se dava muito valor a isto, hoje nem por isso, hoje é tudo digital, é tudo tátil, mas de facto é muito interessante tocar nestes botões, é tudo muito comunicativo, e isso também faz parte, digamos, da experiência destes carros. Aqui os comandos, digamos, do limpa-vidros traseiro, o esguicho e depois o comando intermitente, o ESP, já falámos, low range, esguicho lava-faróis, e basicamente é isso. Aqui temos o comando dos vidros elétricos, esquerda, direita, rebatimento elétrico também, uma pequena gaveta, e aqui o apoio a braços. Este carro está equipado com 2 airbags dianteiros e mais 2 laterais, e ainda tem 2 de cortina, digamos assim, nos pilares B e C. Porta-luvas, e basicamente é isto. A nível de manual, de interessante também de se ver deste carro, e o homem tem aqui os papéis todos de tudo e mais alguma coisa, e de faturas e disto e daquilo. Obviamente isso mantém aqui a originalidade toda. Manual do condutor, que eu vos queria mostrar. Para já é um manual a cores, coisas que hoje em dia já não se utiliza muito. O engraçado deste manual, e apesar desta viatura, por aqui um bocadinho mais baixo, apesar desta viatura não ser propriamente, ou ter uma conotação, um TT puro e duro, tem
efetivamente uma zona aqui do manual, que é a condução em todo terreno. Tem um capítulo que fala só especificamente da condução em todo terreno, low range, ABS, 4 ETS, ESP. Existe aqui uma série, digamos assim, de funções que consegue, digamos assim, ajudar as pessoas, digamos assim, os proprietários a algumas aventuras fora de estrada. Podem ver aqui nesta tabela também os ângulos de ataque desta viatura, ou seja, tem um ângulo de ataque e de saída exatamente iguais, 30 graus, ok? Os AMGs normalmente baixam um bocadinho, principalmente por causa de reduções a nível da carroceria, suspensões, por aí fora. Interessante ver também travessia de lençóis de água. Eles falam aqui de lençóis de água ou cursos de água, 50 cm. Efetivamente, para quem estava à espera que isto fosse um SUV, tem aqui muita informação relativamente a isto, do conduzir no todo terreno. Ok? De facto, existe uma série de situações, muita informação que tem aqui. Uma questão interessante também, que estes carros nem sempre, digamos assim, são utilizados só, aliás o todo terreno às vezes está associado, digamos assim, só à parte do todo terreno do uso recreativo fora de estrada, lama, overland, por aí fora, mas obviamente os todo terrenos têm uma grande parte, digamos assim, de utilização, que é a parte de reboque, e era isso que eu vos queria mostrar aqui, a capacidade de reboque desta viatura. E agora já me perdi onde é que isso estava, já não me recordo onde está, mas de facto é uma capacidade de reboque significativa. Ora, isto está para aqui. Ora, carga admissível. Carga máxima sobre as barras de 100 kg, ainda é bastante. Onde é que eu tenho isto aqui? Peso bruto, carga admissível sobre este traseiro. Ora, reboque. Carga esfera. Ora, só utilizando reboque, peso bruto admissível 3000 kg, ML270 CDI. Ok? É de facto um valor interessantíssimo. Inclusive tem pontos, ligações, como é que são de fazer a colocação do reboque, essas coisas todas. E, efetivamente são dados muito interessantes, e estas viaturas têm efetivamente este tipo de mais-valias. Tem aqui também os dados todos, potência nominal em kW e cavalos, 163, cá está, às 4200 rotações, binário 400 Nm, entre as 1800 e 2600, é qualquer coisa, porque este carro também, apesar dos 5 cilindros, tem 4 válvulas por cilindro, ou seja, neste caso 20 válvulas, e além disso também tem o turbo de geometria variável, Common Rail, ou seja, aquilo tudo que a malta gosta, digamos, de ter nestas máquinas. Depois temos aqui os arrolamentos em velocidades, ou desenvolvimento, digamos, da caixa. Neste caso aqui acho que só temos da caixa, não, estão aqui os dois. Temos da caixa de velocidades manual e da caixa de velocidades automática. Na caixa de velocidade manual, primeira velocidade 49 km/h, máxima, segunda 80, 128, 163 e 183 em quinta velocidade. O engraçado de ver é que estes consumos homologados desta viatura são inferiores na caixa manual, na caixa automática, em detrimento da caixa manual. É pouca coisa, mas efetivamente é muito interessante ver, digamos assim, como é que as caixas nesta altura já andavam a inverter um bocadinho aquilo que eram as ideias antigas. Capacidade 83 litros de depósito, a reserva 12 litros, ok? Ou seja, aqui um manual muito completo, muito completo.
com muitas indicações, conceitos técnicos. Algo que este carro equipa também são uma série de sistemas eletrónicos, esses eletrónicos que nas primeiras versões pré 2002 deram alguns problemas. As questões das eletrónicas deixaram alguns proprietários parados, mas efetivamente depois dessa altura a Mercedes conseguiu garantir efetivamente que o carro estava com um nível, digamos assim, de fiabilidade bastante grande, e hoje são viaturas bastante robustas. E como vocês podem ver, é um carro de 2003 e não há cá coisas farladas, não há cá coisas partidas, não há cá nada, está tudo. Obviamente também vai do tratamento de cada um, mas obviamente são materiais bastante robustos. Por exemplo, só para ter ideia, o modelo seguinte, o W165, já tem muito rubber touch, aquela descasque. Este aqui, os únicos locais que vocês vão encontrar rubber touch é principalmente nestes botões do comando, e não há mais nada disso aqui na carroceria, ou seja, tudo se vai manter durante muitos anos. A nível dos sistemas de condução e de assistência à condução, como eu já tinha dito há pouco, temos o ABS, controle de tração, o PAS, que é o sistema de assistência à travagem, onde vos vai dar mais força, digamos assim, na travagem quando há uma travagem de emergência. Depois temos mais o quê? Temos o ESP, temos kickdowns, limitadores de tração, parktrónicos, sei lá, uma coisa, é tremendo, digamos assim, a quantidade de eletrónica, digamos assim, que estes carros tinham na altura, e de facto isso trazia alguns dissabores nas primeiras gerações deste modelo, e deram alguma má fama, principalmente porque os bugs eram alguns, e obviamente depois as coisas corriam mal e a malta não gostava de ter estes carros por causa disso mesmo. Obviamente a minha recomendação é carros sempre 2002 ou 2003 e por aí fora, até 2005, e essas são efetivamente as unidades a reter. O que é importante também ter em conta aqui nesta situação deste carro? Revisões podem ser de normalmente 20 e 20 mil km se levarem óleo long life. A cada 60 mil km é preciso mudar o filtro, óleo e ficha da caixa de velocidades automática, 60 mil km, ok? Esse é muito importante e nem sempre o pessoal faz isso e depois há problemas. É preciso ter em conta também depois a nível de custo, digamos assim, de caixa de velocidades, há sempre, digamos assim, essa probabilidade de vocês terem um custo de manutenção maior além das revisões normais por causa da caixa de velocidades. Importante também referir, estes carros têm um sistema de EGR e de admissão a nível de gases de escape que tende também, digamos, a ficar, digamos assim, com alguns problemas. Limpezas por aí fora, todos conhecem na maior parte dos casos o problema das borboletas dos motores CDI, é algo que mais cedo ou mais tarde depois acaba por ser resolvido definitivamente, que é tirar as borboletas e a admissão fica completamente, digamos, limpa desse empecilho, digamos assim. Basicamente, tirando isso, são carros bastante robustos. Este carro tem cerca de 213 mil km, existem carros destes com mais de 500 mil km, aliás são motores muito robustos nesse sentido. Obviamente que a manutenção não pode ser descurada e requer sempre que os próprios proprietários estejam sempre em cima um bocadinho da viatura para procurarem ou para tentarem descobrir um ou outro ponto que eventualmente não seja visto nas próprias revisões. Bancos traseiros, temos porta-copos, cinzeiro, pronto, vamos então dar aqui uma volta. Com a caixa sequencial permite-me fazer rotoras, depois podem ver ali no display.
Este ML tem suspensão independente às 4 rodas, atrás tem molas helicoidais e à frente tem barras de torção. É um sistema que permite um bom conforto, digamos, a todos os ocupantes. O grande contra está principalmente no uso todo terreno, onde a suspensão independente faz reduzir, em alguns casos, a distância ao solo e é preciso ter sempre cuidado com aquilo que estão a fazer. Vamos então entrar aqui nos trilhos para ver como é que se porta o ML. Este é um modelo que tem 4x4 permanente, ou seja, tem sempre a transmissão dianteira e traseira ativa. Como eu disse há pouco, possui diferenciais abertos sem bloqueios, contudo tem um controle de tração, o 4 ETS, que permite simular o efeito dos bloqueios de diferencial. Obviamente, para que isso aconteça, convém deixar patinar um bocadinho para o sistema perceber efetivamente que está a haver ali diferença de rotação, ou seja, não é um sistema imediato como hoje em dia ocorre nos sistemas mais evoluídos, mas funciona particularmente bem. Um truque também que se costuma fazer é, vamos lá ver se isto mapa aqui numa surpresa, um truque que se costuma fazer também é nas situações em que há patinadas rodas, mexer o volante para um lado e para o outro. Essa técnica já é, digamos assim, conhecida de grande parte dos utilizadores dos jipes em todo o terreno, mas aqui neste sistema ele entende como efetivamente uma necessidade de tração do eixo dianteiro. Ou seja, neste momento não estou sequer em redutoras, estou a conduzir no modo normal, como se andássemos em estrada. Vamos ver aqui uma zona um bocadinho mais apertada. Vamos ver agora então o funcionamento do 4 ETS, em que a ideia é travar a roda que patina para passar, digamos assim, força às outras. Cá está. Sempre que o controle de tração entra em funcionamento, a ver se ali a pescar aquele triângulo. Nenhum obstáculo complicado. Obviamente, quando estamos em zonas que queremos algum poder, digamos assim, de aceleração e de tração adicional, convém desligarmos o ESP. Para isso basta parar a viatura, carregar no botão ESP e aparece o triângulo a informar que efetivamente neste preciso momento o controle de estabilidade está desligado, mantendo-se obviamente o controle de tração ligado. Se a coisa se complicar, basta passar para neutro, carregar no botão de low range e digamos que ficamos com o poderio todo terreno desta viatura aqui fora de estrada. Permite utilização sequencial na mesma da caixa de velocidades, ou seja, neste caso estamos em primeira redutora. Permite toda a utilização. Como eu disse, não há bloqueios diferencial, logo não há problema de utilizar em velocidade ou em curvas este tipo de transmissão. Vamos ver se não arranjamos para aqui nenhuma confusão e ficamos aqui atascados. Vamos ver como é que está aqui este trilho à frente. E vamos lá. E pronto pessoal, espero que tenham gostado. Era isto que vos tinha para contar do Mercedes ML 270 CDI. Já sabem, se tiverem alguma dúvida ou comentários que queiram deixar,
Gostamos de saber a vossa opinião e, obviamente, não se esqueçam de subscrever o canal e acompanhar-nos no Facebook e Instagram. Adeus e até à próxima. Um abraço.